Bom dia, senhores deputados, senhor Primeiro-Ministro, senhores Ministros e senhor Secretário de Estado, senhores jornalistas. Vamos dar início à sessão. Podem abrir as galerias. A ordem do dia é hoje o debate quinzenal com o senhor Primeiro-Ministro. Antes disso, queria referir aos senhores deputados que decorrem esta manhã as eleições para os órgãos externos à Assembleia da República. Conselho Regulador da ERC, de Fiscalização do Sistema de Informações da República, Conselho Económico e Social, Conselho Superior da Magistratura, Conselho Superior do Ministério Público, Conselho Geral do Centro de Estudos Judiciários, Conselho Pedagógico do Centro de Estudos Judiciários, Comissão de Fiscalização dos Centros Educativos. Senhores deputados, as eleições decorrem na Sala Dona Maria, como é habitual. Não havendo expediente a ler, passamos ao ponto 2, que é precisamente o debate quinzenal. Para lhe dar abertura, dou a palavra ao Sr. Primeiro-Ministro. Peço desculpa, isto é um diferente quadro de debate. Dou a palavra ao Sr. Deputado António José Seguro, do Partido Socialista. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sra. Presidente. Dizer que ainda é cedo, mas espero que um dia isso possa ocorrer, Sra. Presidente. Senhor Primeiro-Ministro, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, Senhor Primeiro-Ministro, começo por lhe dizer que as medidas que o senhor anunciou ontem ao país não são as medidas constantes do memorando da Troika. Não são as medidas, nem são o orçamento do PS. E também não é o caminho que o PS escolheria para Portugal. As medidas que o Sr. Primeiro-Ministro ontem anunciou são violentas e injustas, em particular para quem vive dos rendimentos do seu trabalho e das suas pensões. Foi um golpe fortíssimo na já debilitada classe média. E não houve, em comparação, qualquer volume de sacrifícios exigidos ao capital e às empresas que têm mais lucros em Portugal. Mas só houve medidas do lado dos sacrifícios, mais sacrifícios aos portugueses, mas nem uma palavra sobre o emprego e, particularmente, Sr. Primeiro-Ministro, nem uma palavra sobre o crescimento económico no nosso país. E há pelo menos duas coisas, Sr. Primeiro-Ministro, que eu lhe digo, que não encontro razões nenhumas para acontecer. Primeira, o aumento do IVA num setor tão importante como o setor da restauração em Portugal. E também outra, tantos sacrifícios que são exigidos aos funcionários públicos, particularmente no que diz respeito aos cortes do subsídio de Natal e do subsídio de pensões. Quero lhe dizer mais uma vez, Sr. Primeiro-Ministro, que estas medidas não são as constantes do memorando da Troika. São as suas medidas, são as suas escolhas, são as escolhas do seu Governo. E como o Sr. Primeiro-Ministro ontem disse, a elaboração de um orçamento não é um exercício de contabilidade. Correspondem a escolhas políticas. Pois bem, essas são as suas escolhas, Sr. Primeiro-Ministro, são as escolhas do PSD e do CDS, não são as escolhas do Partido Socialista. Muito bem. Sr. Primeiro-Ministro, as suas escolhas surpreenderam os portugueses. E só podem surpreender os portugueses, porque não correspondem, nem de perto, nem de longe, às promessas eleitorais que o Sr. Primeiro-Ministro fez aos portugueses. O Sr. Primeiro-Ministro ganhou as eleições com base em promessas eleitorais, que não está a concretizar. Recordo apenas três, Sr. Primeiro-Ministro. Corte nas gorduras do Estado. Nem uma palavra. Corte no subsídio de Natal e no subsídio de férias. Diz-nos o Sr. Primeiro-Ministro que era um autêntico disparate. Pois bem, são 4 cortes nos próximos 2 anos. Mas pasme-se, a medida para relançar a competitividade da economia portuguesa, a taxa social única, que estava, segundo palavras do Sr. Primeiro-Ministro, preparada, estudada,
que ia ser imediatamente concretizada. Pois bem, ontem anunciou que a varinha mágica, a sua varinha mágica, para a competitividade da economia portuguesa tinha sido relegada para as calendas gregas. Aqui está, Sr. Primeiro-Ministro, ganhou com as promessas para executar outro programa eleitoral. O Sr. Primeiro-Ministro invocou ontem um desvio orçamental. Nós exigimos, Sr. Primeiro-Ministro, um esclarecimento detalhado de qual é esse desvio. Detalhado, Sr. Primeiro-Ministro. Desagregado. Queremos total transparência, Sr. Primeiro-Ministro. Mas há uma coisa que nós já sabemos, Sr. Primeiro-Ministro, é que o valor a que corresponde a má gestão e a dívida oculta na Madeira custará pelo menos o subsídio de Natal aos funcionários públicos no nosso país. E não deixa de ser irónico, Sr. Primeiro-Ministro, que no ato mais solene que teve até ao momento, que foi o da sua tomada de posse, o Sr. Primeiro-Ministro ter dito, sem que ninguém lhe o exigisse, que nunca se iria desculpar com o passado. E o seu passado recente, Sr. Primeiro-Ministro, é convocado a este debate. O Sr. Primeiro-Ministro é o Primeiro-Ministro em Portugal que, como candidato, mais informação tinha sobre as contas públicas no nosso país. Muito bem. Negociou... O Sr. Primeiro-Ministro negociou o Orçamento de Estado para 2011. O Sr. Primeiro-Ministro é coautor deste Orçamento de Estado. O Sr. Primeiro-Ministro... É verdade, é claro que é verdade. O Sr. Deputado António José Seguro tem toda a razão, não havia condições na sala para prosseguir. Eu pedi aos senhores deputados um pouco mais de tranquilidade. Sr. Deputado António José Seguro... Não lhe obedece, senhor. Não lhe obedece. Sr. Deputado António José Seguro, faz favor de prosseguir. O Sr. Primeiro-Ministro é co-executor deste orçamento para 2011. E mais, o Sr. Primeiro-Ministro teve toda a informação, segundo as minhas contas, escreveu 5 cartas e negociou o memorando da Troika. E por isso não pode alegar desconhecimento. É a altura de se responsabilizar, Sr. Primeiro-Ministro, e deixar-se de desculpas para governar o nosso país. Mas há, Sr. Primeiro-Ministro, um erro gravíssimo. E o Sr. Primeiro-Ministro não foi por falta de aviso meu e por falta de aviso do PS. Não foi por falta de aviso nosso. No primeiro debate quinzenal que nós tivemos, Sr. Primeiro-Ministro, eu disse-lhe que o Sr. Primeiro-Ministro, ao lançar um imposto extraordinário sobre o subsídio de Natal, tinha escolhido o caminho errado. Porque se o memorando da Troika já gerava austeridade, todas as medidas que somassem austeridade à austeridade levavam Portugal para o caminho da recessão, para o caminho da Grécia, para o caminho que nós não queremos percorrer. E apresentei como alternativa o caminho do crescimento económico, apoiando o setor exportador, as pequenas e médias empresas que aumentam a produção nacional de bens transacionáveis, podendo diminuir as nossas importações. Mas não fiquei para isso, Sr. Primeiro-Ministro. Não fiquei para isso, Sr. Primeiro-Ministro. Eu também fiz outra coisa em nome do PS. Apresentei propostas concretas que isentassem liquidez nas nossas empresas. E com este caminho que o senhor aponta de somar recessão à recessão, Sr. Primeiro-Ministro, o que está a fazer é matar o caminho do crescimento económico, está a matar o emprego em Portugal, está a matar aos poucos as empresas no nosso país. De nada serve. Mas sobre isso, Sr. Primeiro-Ministro, nem uma palavra sobre o papel que os bancos devem ter e que o senhor já devia ter obrigado a ter, porque há recursos para isso no financiamento das nossas empresas. E de nada serve, Sr. Primeiro-Ministro, exigir que os trabalhadores em Portugal trabalhem mais se as nossas empresas não tiverem dinheiro para se pré-financiarem, para comprar matérias-primas, para corresponder àquilo que são as encomendas que, felizmente, ainda vão tendo. Muito obrigada, Sr. Deputado António José Seguro.
Tem agora a palavra o Sr. Primeiro-Ministro para responder. Faz favor, Sr. Primeiro-Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado António José Soares, diz o Sr. Deputado que as medidas que ontem apresentei ao país como as primeiras e mais relevantes que devia comunicar ao país antes ainda do orçamento ser apresentado, não são as constantes da Troika e não representam o caminho que o Partido Socialista quereria para Portugal. Não tenho dúvida da primeira parte da sua afirmação, aceito a segunda parte. Mas, Sr. Deputado, a razão por que as medidas foram anunciadas pelo Governo com este nível de violência e de severidade não respeitam, com certeza, à vontade que quer o Governo, quer eu próprio tenhamos, de castigar o país por ter uma noção de que o país merece castigo. O Sr. Deputado deverá saber que as medidas que constam deste orçamento são minhas, mas o déficit que as obriga não é meu. Diz o senhor deputado que o crescimento e o emprego serão sacrificados. Não, senhor deputado, é exatamente ao contrário. O crescimento e o emprego seriam sacrificados se o Governo não assumisse as suas responsabilidades e não apresentasse uma proposta de orçamento de Estado que fosse credível, que fosse confiável, que não trouxesse previsões de receita irrealistas, suborçamentação nas diversas áreas do Estado que os governos sabem que serão incapazes de cumprir, metas que representam apenas intenções que não são depois realizáveis. Aquilo que mais mata o crescimento e o emprego é a mentira e a ocultação, quando o país não se apercebe da real situação em que se encontra e quando todos aqueles que são chamados a um exercício de poupança, de austeridade, de exigência e de rigor, julgam que estão a viver num mundo que não é aquele com que deveras se têm de confrontar. Mas o senhor deputado tem toda a razão. Estas medidas surpreenderam os portugueses e não respeitam as promessas eleitorais do PSD. Senhor deputado, deixe-me dizer, se surpreendem os portugueses, não é com certeza por, como Primeiro-Ministro, não estar mais interessado em fazer exercícios de responsabilização política sobre o passado. Surpreendem os portugueses como surpreenderam todos, porque os resultados que foram apresentados e que existem não são uma ficção do passado, são resultados que surpreenderam todos. E esses resultados, pode o senhor deputado ter dúvidas sobre eles. Mas, senhor deputado, mais do que aquilo que o Governo tem mostrado, de total abertura, para ver os números, tal como eles se nos apresentam, sem fantasia, sem remoques, mais disponibilidade não pode haver. O Instituto Nacional de Estatística, que é a autoridade em Portugal que pode apresentar sem margem para disputa ideológica ou partidária o retrato da situação que temos no país, foi claro. Nos primeiros 6 meses deste ano, nós consumimos
70% daquilo que tínhamos para o ano todo em matéria de déficit. Significa isto que em contas nacionais, dos cerca de 10 mil milhões de euros para déficit em valor nominal que poderíamos atingir, foram consumidos praticamente 7 mil milhões. Significa isto, Sr. Deputado, que o tempo para as dúvidas sobre as estimativas do desvio acabaram. Não há mais espaço para dúvidas sobre os desvios, porque eles estão patentes nas contas, não é do Governo, é do Instituto Nacional de Estatística. E o Sr. Deputado... tem razão. O Sr. Deputado tem razão. As contas que foram evidenciadas da Madeira estão neste lote do desvio que foi registado. Representam 20% da estimativa de desvio que o Governo apresentou e pouco mais de 10% do desvio que o INE apurou. Mas tem o Sr. Deputado... Senhores deputados, eu pedia-lhes que deixassem o Sr. Primeiro-Ministro prosseguir na sua resposta, por favor. Mas tem o Sr. Deputado razão. Isso não desculpa o impacto sobre o desvio. Ele existe. Eu vou repetir. Representa 20% do desvio que nós estimamos no Governo e um pouco mais de 10% do desvio que foi afinal detectado pelo Instituto Nacional de Estatística. É grave que tenha sido assim. Mas, Sr. Deputado, é grave que tenha sido assim com a Madeira, é grave que tenha sido assim com o país nestes primeiros 6 meses. Gostaria que o Sr. Deputado reconhecesse ambas as situações. Não é verdade, Sr. Deputado, mas não é verdade, Sr. Deputado, que exista uma obrigação dos portugueses de pagarem com o seu subsídio de Natal essa dívida da Madeira. Essa dívida da Madeira, bem como várias das dívidas deste ano, terão de ser fechadas este ano. E essa dívida em particular, que apontou da Madeira, não transita para 2012. Mas, Sr. Deputado, há mais de 1.000 milhões de euros de despesa que não foi ordenada por mim nem por nenhum membro deste Governo, que precisa de ser corrigida em 2012. E essa é uma das razões porque a nossa austeridade em 2012 terá de ir mais longe do que aquilo que estava na Troika. Senhor Deputado, no início do meu mandato, disse que precisaríamos de ir mais longe do que o que estava previsto na Troika para acelerar o processo de crescimento e de transformação da economia portuguesa. Nunca pensei que, quando esta afirmação foi feita, ela implicasse dramaticamente que também teríamos de ir além na austeridade. Mas deixe-me dizer-lhe, Sr. Deputado, a única razão porque esta austeridade vai ser necessária é porque é preciso atingir a meta que está justamente no memorando da Troika. E não qualquer outra. Não iremos reduzir mais o déficit além do que está previsto na Troika. Mas para atingir esse valor, nós precisamos de mais medidas. Sr. Primeiro-Ministro, eu lembro que está a atingir Obrigado, Sra. Presidente. O termo do tempo. Sr. Deputado António José Seguro, faz favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, reparei novamente que sobre crescimento económico, zero, nem uma palavra. Segunda questão, Sr. Primeiro-Ministro, o que nos divide são os caminhos e as opções. O Partido Socialista continua... Sra. Presidente, eu queria dizer e que me descontasse este tempo, que eu ocupo este lugar por direito próprio e que todos os senhores deputados eleitos pelo Partido Socialista têm igual legitimidade para se sentar neste Parlamento como as senhoras e os senhores deputados. Igual.
igual. Senhor Deputado, Igual. ninguém nega essa realidade e o tempo é-lhe descontado, como o Senhor Deputado sabe. Igual legitimidade. Temos. Senhores Deputados, neste caso, Senhores Deputados do PSD, eu pedia o favor de fazerem menos ruído, porque isso vai atrasar os nossos trabalhos. Senhor Deputado António José Seguro, faz favor. Eu gostava que me fosse descontado o tempo desta interrupção. Volto a dizer, Sra. Presidente, reiniciando a minha intervenção, que a divergência, e é profunda, com o Sr. Primeiro-Ministro, não tem a ver com as metas a que o nosso país está obrigado, do ponto de vista dos compromissos internacionais, tem a ver com as opções políticas e com os caminhos. Dito isto, Sr. Primeiro-Ministro, com a sua intervenção, assim não vamos lá. Assim não vamos lá, Sr. Primeiro-Ministro. Porque, ao escolher o discurso que escolhe e as opções por que opta, isso significa que Portugal nunca poderá concretizar as metas a que nós nos estamos submetidos. E quero dizer outra coisa, Sr. Primeiro-Ministro. Eu não digo que não exista um déficit. O próprio memorando da Troika aponta e apurou esse déficit. E aponta valores para este ano e para o próximo ano. Senhor Deputado, já lhe descontámos o tempo. Tinha menos de meio minuto. Senhora Presidente, mas isto é muito relevante. Queira concluir, se faz favor. Este não é um debate qualquer, Senhora Presidente. Este não é um debate qualquer. Eu pedi a tolerância da Senhora Presidente. Senhora Presidente, se a maioria não quiser ou não falo. Não é a maioria, Senhor Deputado. Já lhe descontámos subejamente o tempo porque foi interrompido. E eu peço-lhe que conclua. Mas eu peço um minuto de tolerância da Sra. Presidente para dizer o seguinte. Eu sei. Presidente. Tem a palavra ao Sr. Primeiro... Não, Sra. Presidente, eu gostava de concluir. Sr. Deputado, o Sr. Deputado, se concluir rapidamente, com certeza, é que vamos arrastar os trabalhos. Eu também não serei tolerante, naturalmente, com os outros oradores. Faz favor. Muito obrigado. Para continuar dizendo ao Sr. Primeiro-Ministro que o que está aqui em causa é precisamente a estimativa que o Sr. Primeiro-Ministro faz do déficit, que não é a nossa. E é por isso que nós queremos um esclarecimento. Sr. Primeiro-Ministro, nós pedimos ao INE várias informações, pedimos vários esclarecimentos. Queremos este esclarecimento porque o ponto de partida para o futuro é muito importante. Eu poderia vir aqui dizer que a culpa era do Sr. Primeiro-Ministro. Sr. Deputado, queira terminar, por favor. Segundo a SIC, a derrapagem do terceiro trimestre era diferente. Queira terminar, por favor. E com isto termino, Sr. Presidente, mas os portugueses o que exigem não é que nós passemos aqui o tempo no passa-culpas. O que os portugueses exigem é respostas concretas para a vida do seu dia-a-dia. E o PS estará à altura das suas responsabilidades. Muito obrigado, Sr. Presidente. Se o Primeiro-Ministro tem a palavra para responder, faz favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Deputado António José Seguro. As metas da Troika são o que são. Diz o Sr. Deputado que estamos em divergência quanto às políticas para alcançar essas metas. Nada mais natural e saudável em política. Mas, Sr. Deputado, o Governo assumiu as suas responsabilidades, tomando as medidas que são necessárias para atingir essas metas. E para atingir essas metas, o Governo precisava de encontrar, em razão das contas que foram apuradas, cerca de 2.000 milhões de euros em medidas transversais na sociedade portuguesa que fechassem o gap para 2012. As medidas que ontem anunciei correspondem a esse propósito. Se o Partido Socialista tem nesse valor medidas alternativas, nós gostaríamos de as conhecer. Em segundo lugar, Sr. Deputado. O Sr. Primeiro-Ministro tem também que ser breve para não ultrapassar muito o tempo que já começou. Eu concluirei com muita rapidez, Sra. Presidente. Diz o Sr. Deputado que o memorando da Troika previa um valor para o déficit em 2011. É verdade. Era de 5,9. O INE apurou até junho deste ano um déficit de 8,3. Com certeza que o INE lhe deu essa informação. Finalmente, Sr. Deputado, diz o Sr. Deputado que quer ver as contas e discuti-las
para saber se temos uma base de partida amplamente reconhecida por todos, para que o exercício orçamental daqui para a frente seja inteiramente transparente. Senhor Deputado, já lhe o comuniquei pessoalmente e digo aqui publicamente, estamos totalmente disponíveis para ver todas as contas que o Senhor Deputado entender com o Instituto Nacional de Estatística, Queira terminar, Sr. com o Primeiro-Ministro. Eurostat. Muito obrigado. Tem a palavra para, neste momento, o Sr. Deputado Luís Montenegro, do PSD. Faz favor, Sr. Muito obrigado, Sra. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo. Sr. Primeiro-Ministro, realizamos este debate numa altura crucial da nossa vida coletiva. Durante anos vivemos acima das nossas possibilidades. Gastámos mais do que aquilo que tínhamos e mais do que aquilo que devíamos gastar. Chegámos, pois, ao ponto de ter de pedir e negociar um plano de ajuda financeira externa para podermos cumprir os compromissos básicos do Estado. Pagar salários, pagar pensões, pagar prestações sociais e financiar os serviços dos principais sistemas públicos. Todos sabíamos que esse plano era exigente e que era decisivo. Todos sabíamos e sabemos que a disponibilização das tranches desta ajuda externa pressupõe que façamos, em simultâneo, o reequilíbrio das contas públicas e as reformas estruturais que projetem o país para uma desnecessidade de recorrer à ajuda externa. Todos sabíamos que tínhamos e temos de ser capazes de baixar o nosso endividamento e de pôr o Estado a gastar menos e melhor, não deixando de cumprir as suas funções essenciais. Cumprir as metas e os objetivos com que nos comprometemos, mesmo adotando medidas que tenham um efeito recessivo a curto prazo, é uma condição intrínseca à própria execução da assistência financeira. Senhor Primeiro-Ministro e senhores deputados, é óbvio que só empresta dinheiro a alguém quem confia que vai ser reembolsado do valor que disponibiliza. É assim na vida das pessoas, na vida das empresas e também na vida dos Estados. Às vezes, ao ouvir algumas pessoas, parece que os nossos credores são obrigados a emprestar-nos dinheiro e ainda por cima parece que somos nós a fixar unilateralmente as condições desses créditos. Ao ouvir essas pessoas parece que é assim, mas não é. Quem precisa, como nós precisamos, deste financiamento é que tem de ter capacidade de demonstrar que pode cumprir e que vai ou está mesmo a cumprir. E no nosso caso concreto, cumprir significa aceder às prestações dos empréstimos que nos foram concedidos. Senhores deputados, Sr. Primeiro-Ministro, esta é a conjuntura em que vivemos. A pior coisa que podemos fazer é fingir que não é assim, é enganarmos-nos e tentarmos iludir a realidade. Por isso, Sr. Primeiro-Ministro, quero transmitir-lhe a solidariedade política desta bancada à comunicação corajosa e firme que dirigiu aos portugueses. Esta é a hora da verdade. É a hora da verdade do Governo. É a hora da verdade da maioria política que o apoia. É também a hora da verdade para a oposição. E é a hora em que convocamos todo o país, todas as pessoas e todas as instituições a colaborar na salvação do nosso Estado-nação. É uma hora de dificuldade, de sofrimento, mas tem de ser uma hora de esperança e de futuro. Uma hora em que devemos pensar menos em nós, nos interesses particulares de cada um, e pensar mais no interesse coletivo e no interesse de quem virá a seguir a nós. Senhor Primeiro-Ministro, nesta hora, somos nós, nesta bancada, os primeiros a responder com toda a determinação ao desafio que colocou ao país. Podíamos enfatizar as razões e os responsáveis pela situação a que chegamos. Podíamos amplificar o desvio orçamental do primeiro semestre. Podíamos justificar o presente com a herança que nos deixaram os últimos 15 anos. Podíamos lamentar ter de tomar medidas que ninguém gosta de tomar,
que provocam incompreensões e mesmo alguma revolta. Mas hoje, Sr. Primeiro-Ministro, neste dia em que Vossa Excelência não escondeu nada ao Parlamento e não escondeu nada ao país, neste dia, o mais importante que lhe quero transmitir, Sr. Primeiro-Ministro, é que estes 108 deputados do PSD estão aqui ao seu lado para, com os portugueses, cumprirmos a missão histórica e patriótica de recuperar e reformar Portugal. E sobre o orçamento, Sr. Primeiro-Ministro, gostaria apenas de abordar aqui uma questão e de lhe colocar uma questão. Tem a ver com a preocupação social do Governo. Queria perguntar-lhe se podemos interpretar medidas como a manutenção da taxa reduzida do IVA em bens essenciais, como a isenção da tributação em IRS de algumas prestações sociais, como o subsídio de desemprego, de maternidade ou de doença. Medidas como a proteção dos agregados familiares mais numerosos em matéria de deduções fiscais ou como medidas como o não agravamento da fiscalidade das instituições particulares de solidariedade social. Senhor Primeiro-Ministro, podemos interpretar estas medidas que Vossa Excelência também anunciou na sua comunicação ao país ontem como uma expressão da preocupação social do Governo com o objetivo de, mesmo nesta conjuntura da austeridade e, como temos dito reiteradas vezes, não deixar ninguém para trás, Sr. Primeiro-Ministro. Outra questão, Sr. Primeiro-Ministro, também ela ligada quer às questões políticas, financeiras e económicas, quer às reformas estruturais que temos de empreender no setor público, diz respeito à reestruturação do setor empresarial do Estado. Foi ontem também aprovado no Conselho de Ministros o Plano Estratégico dos Transportes. Um documento vital para o rumo de um setor que claramente andou perdido nos últimos anos de governação e que foi responsável, ele também, por muita despesa insustentável. Primeiro, Sr. Primeiro-Ministro, porque em 6 anos o anterior Governo não conseguiu produzir este documento. Aquilo que o Governo fez em pouco mais de 100 dias, o anterior Governo não conseguiu produzir em mais de 2.250 dias. Vai lembrar. O setor dos transportes tem uma dívida acumulada de cerca de 17 mil milhões de euros. Quase 17 mil euros por cada português, sendo que esta dívida cresceu 7 mil milhões de euros nos últimos anos. Teve prejuízos acumulados em 2010 de quase 1.000 milhões de euros. Várias empresas públicas de transportes vivem em absoluta asfixia financeira. Se nada fosse feito, senhores deputados, Sr. Primeiro-Ministro, se nada fosse feito, era o próprio Serviço Público de Transportes que estaria em causa. E por aquilo que se sabe, Sr. Primeiro-Ministro, o Plano Estratégico dos Transportes traz uma nova abordagem para o setor. Funde empresas complementares como o Metro do Porto com os STCP ou o Metro de Lisboa com a Carris. Ou ainda como a Soflusa com a Transtejo, poupando com cargos de administração e com cargos diretivos supérfluos. Traz também uma estrutura ao setor rodoviário que se adapta à situação económica e financeira do país. Aposta numa política integrada dos nossos portos e nas ligações ferroviárias em linha de bitola europeia ao centro da Europa, colocando Portugal como uma porta de entrada das mercadorias das rotas transatlânticas para todo o continente. Neste sentido, Sr. Primeiro-Ministro, gostaria de lhe perguntar acerca do impacto deste plano de reestruturação do setor empresarial do Estado na construção de um novo conceito de Serviço Público de Transportes, conferindo a ambos maior sustentabilidade social e financeira. E, finalmente, Sr. Primeiro-Ministro, o Governo anunciou também algumas medidas em matéria de estímulo à regeneração e reabilitação urbana e ao setor da construção e imobiliário, que vão desde a reafetação das verbas do CREN até alterações legislativas de simplificação de procedimentos de licenciamento, passando pela dinamização do Fundo de Investimento de 1.000 milhões de euros, denominado Jéssica. Gostaria de lhe perguntar, Sr. Primeiro-Ministro, se é este também um sinal do empenho em estimular, vou terminar, Sra. Presidente, em estimular o crescimento económico e o apoio às empresas.
porque, Sr. Primeiro-Ministro, e com isto termino mesmo, estas medidas são importantes para o tecido económico. Embora se deva dizer àqueles que não vislumbram na política do Governo essa preocupação, que para além destes programas, o reequilíbrio financeiro do Estado é ele próprio um objetivo de alcance económico, na exata medida em que permitirá libertar liquidez para a economia e sustentar um crescimento mais sólido e duradouro. Muito obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Primeiro-Ministro tem a palavra para responder, faz favor. Sra. Presidente, Sr. Deputado Luís Montenegro, agradeço desde logo a expressão que aqui quis tornar pública de total empenhamento do Partido Social Democrata no apoio à linha orçamental que pré-anunciei ontem ao país. Eu sei que tanto o Partido Social Democrata como o CDS-PP são partidos de apoio a esta maioria que têm uma posição de responsabilidade muito relevante no caminho que vamos trilhar. É tão difícil a um governo anunciar, como o Sr. Deputado referiu, medidas que marcam uma hora de sofrimento para todo o país, numa situação que é de verdadeira emergência nacional, como para os partidos que apoiam o governo. Eu sei que é difícil a todos suportar medidas com o grau de severidade como aquelas que foram anunciadas. E por isso é importante que aqueles que nos ouvem, que o país que nos escuta, que precisa de saber se o governo tem um comando, se o país está entregue a um sistema de governação que está devidamente comprometido e apoiado, é essencial para os portugueses perceberem que, não obstante a severidade das medidas, a dificuldade extrema do caminho que vamos ter de trilhar, que estamos, o Governo e os partidos que o apoiam, absolutamente determinados em assegurar aos portugueses que não há um Governo hoje, nem uma maioria, que deserte do que é difícil e que assuma perante os portugueses o que é necessário realizar. Senhor Deputado, mas permita-me que diga também que é tão importante a quem votou neste Governo e a quem, não gostando, percebe e apoiará estas medidas severas, é tão importante a esses a garantia de que estamos à altura das nossas responsabilidades, como àqueles que discordam de nós. Mesmo hoje em Portugal, os portugueses que, surpreendidos com estas medidas, achando-as porventura injustas, achando-as porventura difíceis de aceitar, mesmo esses, Sr. Deputado, saberão que este Governo não se demite nem abandona o país, não deixa Portugal deixar de cumprir aquilo a que se comprometeu, não deixa o país nas mãos de todos aqueles que dizem estes senhores vão acabar mal, como outros países se propõem acabar. Em Portugal nós seremos bem-sucedidos porque temos um Governo, uma maioria que não tem medo de tomar as medidas que são necessárias. Senhor Deputado, dirijo-me também aos partidos que ainda se não pronunciaram. Senhor Deputado, o respeito que todos os portugueses precisam de merecer da posição do Governo e da maioria que o sustenta, que torna este exercício eticamente responsável. Mesmo aqueles que não acreditam, mesmo aqueles que não apoiam, sabem tranquilamente que podem contar com um Governo que não deserta e beneficiarão também eles das consequências do ajustamento que vamos realizar para salvar a situação do país. Diz o Sr. Deputado
Diz o senhor deputado que o plano estratégico dos transportes pode ser uma peça importante neste caminho de reestruturação que estamos a trilhar. É com certeza. Na medida em que ele está orientado para uma área que hoje pesa muito aos ombros de todos os portugueses, dos pobres e dos ricos. Portugal acumulou ao longo de muitos anos, não foi só ao longo dos últimos 6, Portugal acumulou ao longo de muitos anos níveis de investimento na área pública, no setor empresarial do Estado, que não são simplesmente sustentáveis. E temos hoje várias empresas públicas que estão à beira de se tornar simplesmente insolventes e para as quais ou há uma solução financeira que permita resolver o seu passivo ou uma parte do seu passivo, ou não há reestruturação operacional que valha. É isso que este programa pretende visar. Nós temos de garantir que da fusão ou da unificação e integração de empresas, nomeadamente e sobretudo na área dos transportes, possa resultar uma exploração que não seja deficitária e que não continue a agravar para futuro os impostos dos portugueses. Mas precisamos, evidentemente, também de saber como é que vamos resolver os mais de cerca de 30 mil milhões de euros que foram gerados em dívida nestes setores e que nunca boa gestão ou nunca aumentos de tarifas conseguirão fazer a pagar. E esse é um preço que o país vai ter de enfrentar, não é em 2012, Sr. Deputado, é pelo menos nos próximos 15 anos. É isso que torna o exercício que estamos a fazer tão relevante em rigor e exigência. É que nós não podemos passar uma esponja sobre o passado. Infelizmente, digo, Sr. Deputado, infelizmente, seria uma boa novidade para darmos aos portugueses. As dívidas que acumulamos não existem. Mas, Sr. Deputado, se elas existem e têm encargos, deixe-me dizer-lhe que esses encargos, só nas 4 empresas públicas que passaram para o orçamento do Estado e que tiveram este ano pela primeira vez ser carregadas no orçamento do Estado, porque passaram para o perímetro de consolidação, só essas 4 empresas representam para 2012 um agravamento, imagine, Sr. Deputado, de 270 milhões de euros. Que parte do subsídio de Natal, Sr. Deputado, é que pensa que estes 270 milhões de euros representam para 2012, Sr. Deputado? Finalmente, Sr. Deputado, deixe-me dizer, a racionalização de todo este setor é imprescindível para a economia privada. Mas tem razão o Sr. Deputado António José Seguro, quando há pouco referia que não basta racionalizar e ter medidas de austeridade. Nós precisamos também de criar o mínimo de condições para que a economia possa crescer. E isso exige, Sr. Deputado, isso exige... Eu sei, senhores deputados, que no que toca a pedir lá fora, os senhores são mãos largas. Mas não levem a mal que, quando se trata de estabelecer padrões mínimos para o investimento, o Governo tende a ser realista. Nós gostaríamos que existisse condições, portanto, em suma, como diz o líder do Partido Socialista, e muito bem, nós precisamos de criar condições de financiamento à economia. É isso que, em regra, cabe num governo que consiga criar condições para viabilizar o financiamento à economia. E isso, Sr. Deputado, depende rigorosamente de sermos levados a sério no exercício orçamental que estamos a fazer. Se levarmos a sério o exercício orçamental, nós conseguiremos reabrir a discussão sobre o financiamento à economia. Mas, Sr. Deputado, se falhássemos o objetivo orçamental, nós fecharíamos as portas às pequenas e médias empresas e a todo o tecido empresarial português, que se veria simplesmente estrangulado no crédito, e à banca portuguesa, que iria ao fundo com o Estado português. Terminarei, Sra. Presidente, em bom tempo, dizendo que o estímulo à regeneração urbana... Terminou mesmo o tempo, Sr. Primeiro-Ministro. E vou concluir, Sra. Presidente. O estímulo à reabilitação urbana pode ser uma das medidas com maior relevo na recuperação económica de um setor que está profundamente, mas profundamente afetado
porque durante muitos anos viveu também de obra pública que hoje não é possível realizar, e há muito emprego em Portugal que depende do nível de reabilitação e de regeneração urbana que nós formos capazes de realizar nos próximos anos. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Primeiro-Ministro. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Nuno Magalhães, do CDS-PP. Faz favor. Muito obrigado, Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhor Primeiro-Ministro. O país e o Governo, e de forma clara ontem o Sr. Primeiro-Ministro teve a ocasião de o dizer, enfrenta um momento muito difícil. Dependência exclusiva de ajuda externa para fazer face a compromissos correntes do Estado. Um desvio orçamental e nas contas públicas de 3 mil milhões de euros. Perante isto, Sr. Primeiro-Ministro, a opção era, a nosso ver, clara. Austeridade máxima ou falência automática. Para nós este não é o caminho. Para outros poderia ser um caminho possível. Para o CDS, quero dizer, não é um caminho sequer pensável. E por isso, Sr. Primeiro-Ministro, o orçamento é difícil. Tem medidas severas, tem medidas que afetarão o cotidiano e o dia-a-dia dos portugueses de uma forma muito concreta. Ainda assim, registamos que atinge subsídios, que não salários, que é mais exigente na função pública que nos privados que ganham menos, que poupa ainda assim os mais pobres, as pensões mínimas, sociais e rurais, que protege... Sr. Deputado, podem gritar que eu não amo e não me vou sentar. Podem gritar à vontade. Protege quem apoia os mais necessitados, que não baixando a TSU, ainda assim mantém a taxa intermédia do IVA para alguns produtos, nomeadamente em setores produtivos, que promovem a autossuficiência do país e as exportações. E, muito importante, combate a evasão fiscal. Porque, Sr. Primeiro-Ministro, tem que acabar o tempo em que sempre os mesmos, aqueles que pagam impostos, têm que pagar mais impostos para aqueles que sistematicamente não cumprem as suas obrigações. E a nosso ver, Sr. Primeiro-Ministro, um orçamento difícil, austero e exigente, como este que o Sr. Primeiro-Ministro apresentou, as linhas mestras, para além de uma ética social na austeridade, como gostamos de lhe chamar, e que teve o seu exemplo não congelamento nas pensões mínimas sociais e rurais, na equidade fiscal que é necessária, nomeadamente naquilo que foi uma preocupação de quem ajuda os mais necessitados e IPSS, a nosso ver é preciso ir mais longe. E ir mais longe de estabelecer uma relação de ética, de confiança entre os cidadãos e o Estado. E por isso, Sr. Primeiro-Ministro, e era a minha primeira pergunta, está ou não disponível, Sr. Primeiro-Ministro, este Governo a fazer um levantamento, Ministério a Ministério, serviço a serviço, divisão a divisão, dos casos de gestão errada, de má gestão, de gestão deficiente do dinheiro público, porque a situação que se passou, Sr. Primeiro-Ministro, sejamos claros, não se pode voltar de repetir em nome da soberania nacional, em nome daquilo que queremos ser enquanto país e enquanto nação. É preciso, de facto, Sr. Primeiro-Ministro, como já foi aqui dito, explicar e pormenorizar o desvio. Mas também é preciso explicar aos portugueses onde ocorreram esses desvios, em que ministérios, em que serviços, em que divisões, quem foram as pessoas e porquê é que isso aconteceu e porque continuam impunes. É preciso que isso seja explicado aos portugueses. E Sr. Primeiro-Ministro, ainda dentro da relação de ética e de confiança que julgo que é preciso estabelecer entre os cidadãos e o Governo e a coligação que o suporta, é preciso também ter uma atenção especial no chamado setor empresarial do Estado, central, regional e local. O Sr. Primeiro-Ministro falou aqui de fusões e distinções. Estamos de acordo.
mas é preciso, a nosso ver, ir mais longe, sobretudo naquelas empresas públicas, e são muitas, que são chamadas não concorrenciais, e que é preciso ter também aqui uma ética de austeridade. Acabar com os bónus, com os salários sucessivos de administradores em sociedades participadas, com indenizações milionárias e limitar o número de gestores de conselho de administração. Onde são 7, passarem a 5. Onde são 5, passarem a 3. E isso foi uma proposta que fizemos e que nos parece que pode, eu vou falar mais alto ainda com os senhores deputados, e que nos parece que pode dar o exemplo que é necessário e ajudar a explicar os sacrifícios que são difíceis, que são exigentes, que o Sr. Primeiro-Ministro hoje aqui nos pede. E por isso, Sr. Primeiro-Ministro, queria lhe dizer o seguinte: para o CDS, este orçamento é, evidentemente, um orçamento que não é uma questão de opção, é uma questão de imposição. Não é uma questão de escolha. A nossa escolha, infelizmente, há muito foi hipotecada. É cumprir ou não cumprir. É cumprir, e cumprir tem de ser feito em nome da soberania. Mas é importante, e com isto termino, Sr. Primeiro-Ministro, que também aqui possa garantir-nos, possa assegurar-nos que tudo isto não vai ser em vão. Que há uma esperança, que há um rumo, e que esse rumo que nós acreditamos, que é sanear as contas públicas, permitirá aos portugueses que hoje vivem com dificuldades ter um futuro melhor. Para isso, contará naturalmente com o apoio da bancada do CDS. Muito obrigada. Faz favor, Sr. Primeiro-Ministro, para responder. Obrigado, Sra. Presidente. Sr. Deputado Nuno Magalhães fez referência a um conjunto de preocupações que o Governo procurou assegurar e a que, aliás, o Sr. Deputado Luís Montenegro também já tinha feito referência. É verdade que, apesar de elas poderem estar inscritas no memorando de entendimento, foi possível, em algumas situações, que a Troika aceitasse propostas diferentes formuladas pelo Governo do que estavam consagradas no texto inicial. Algumas delas tiveram que ver, evidentemente, com o regime do próprio IVA, da tributação do IVA, relativamente a instituições de solidariedade social que desempenham e desempenharão um papel indispensável nos próximos anos em matéria de apoio e de responsabilidade social, mas que envolvem também prestações sociais como o subsídio de desemprego, de doença ou de maternidade. O senhor sabe, o Partido Social Democrata sabe, o Partido Socialista sabe e os outros partidos leram e também sabem que estava no memorando da Troika que estas prestações iriam passar a ser tributadas em matéria de IRS e que essa tributação ia ocorrer a partir do próximo ano. Foi possível, ante este cenário que está desenhado, em que o país, que é como quem diz todos os portugueses, muitos destes que aqui estão incluídos, que vão ter de fazer um caminho doloroso nos próximos tempos, não vissem agravadas as condições de tributação. E, ao contrário, portanto, do que lá estava previsto, é verdade, há uma preocupação social inquestionável em preservar esses elementos da sociedade portuguesa de uma austeridade que seria ainda mais gravosa, porventura mesmo insuportável. Quero, além disso, concordar com o Sr. Deputado quanto ao que refere sobre o combate à evasão fiscal. Ela é essencial. E, nessa medida, o Orçamento de Estado também irá mais longe do que aquilo que estava previsto no memorando da Troika, onde, para 2011, havia um esforço que resultaria em apenas 0,1% do produto interno bruto em resultado de políticas mais ativas no âmbito da evasão fiscal. Nós iremos ficar muito acima dessa matéria. Mas, desde logo, permita-me apenas destacar, a introdução progressiva da fatura eletrónica será, em muitas circunstâncias, e nomeadamente em todos aqueles
que têm um relacionamento direto com o Estado, uma inovação indispensável para combater a fraude fiscal e para poder tornar mais leve o sacrifício fiscal que alguns portugueses suportam em excesso, porque os outros não o suportam na medida daquilo que era a sua responsabilidade. Finalmente, Sr. Deputado, nós precisamos de ir mais longe no setor empresarial e precisamos de ir mais longe na responsabilização, não é política ou partidária, é na responsabilização dos agentes que estão na origem de encargos insustentáveis para a sociedade portuguesa. E esse exame, por uma questão de transparência também, é tão importante de ter lugar quanto o apuramento transparente de todas as contas e encargos. E por essa razão, nós não deixaremos parceria pública ou privada por parceria pública ou privada, contrato por contrato, departamento por departamento, por saber quem, porquê e como estiveram na origem dos encargos insustentáveis que hoje enfrentamos. O setor empresarial do Estado precisa realmente de uma reestruturação muito grande. Mas, mais uma vez, o Sr. Deputado tem razão. Nós necessitamos, tal como de resto já fizemos, relativamente ao Estatuto do Dirigente da Administração Pública, que tanto quanto me apontam, será hoje votado na generalidade aqui no Parlamento e que já foi remetido, portanto, pelo Governo, onde acabamos com as nomeações políticas ou partidárias para a administração, para toda a administração. O mesmo acontecerá, Sr. Deputado, relativamente aos organismos públicos da administração indireta, seja ela empresarial ou não seja. E essa matéria também será aqui remetida para o Parlamento nas próximas 2 semanas. Mas, Sr. Deputado, o Governo está inteiramente aberto à iniciativa que sejam os senhores deputados do CDS-PP, sejam os senhores deputados do PSD ou de quaisquer outras bancadas, à iniciativa que aqui queiram apresentar no Parlamento, para que a transparência, mas a responsabilização ética possa ir mais longe nas empresas, onde, como diz muito bem, em áreas que estão ao abrigo da concorrência não possam existir rendas e privilégios que se têm acumulado ao longo dos anos, que haja um exercício mais frugal na administração destas empresas e que as regras que se aplicam a partir de agora ao Estado com mais exigência possam valer também para o setor empresarial do Estado. Finalmente, Sr. Deputado, nós estamos a fazer um exercício que é realmente de verdadeiro resgate. Quando dizemos que as medidas que estão neste orçamento são nossas, é porque as escolhemos. Nós podíamos ter escolhido alternativas. Alternativas teóricas. Não as aceitamos como verdadeiras alternativas porque conduziriam o país a uma situação pior do que a situação que resultará das medidas que vamos adotar. Mas o Sr. Deputado tem inteira razão. O que nós estamos a fazer é um verdadeiro exercício de resgate da nossa autonomia e da nossa liberdade. E resgatar a autonomia e a liberdade pode exigir muito sacrifício, mas não tem um caminho de maior esperança do que esse que coincide justamente na recuperação da nossa liberdade. O custo que teremos de pagar para voltar a ser livres é um custo que vale a pena suportar. Obrigado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Jerónimo de Sousa, do PCP. Faz favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, começa a aproximar-se cada vez mais da forma de estar e de dizer que caracterizaram o Sr. Primeiro-Ministro, ex-Primeiro-Ministro Sócrates. Ou seja, dizer uma coisa e fazer outra bem diferente. Exatamente. Anunciou ontem um conjunto de medidas violentas. A expressão foi sua.
Pois, eu creio, Sr. Primeiro-Ministro, que mais uma vez estamos a assistir a um filme já visto. Lembra-se com certeza de Durão Barroso, em nome do país que estava de tanga, agitar o déficit como a questão das questões, portanto, o problema dos problemas a nível nacional. Depois veio Sócrates criticar o déficit deixado por Durão Barroso, Santana Lopes. Agora vem, portanto, o Primeiro-Ministro atual afirmar que o problema está no déficit deixado pelo PS. Sendo um problema, não é o problema central que atravessa o nosso país. As medidas anunciadas ontem revelam, Sr. Primeiro-Ministro, não é mal-feitio ou porque resolva diabolizar os portugueses, não é isso. São opções. Opções que naturalmente resultam da matriz do pacto de agressão a que o nosso país está sujeito, mas também da natureza classista deste governo. Por muito que fuja a esta questão, quando vamos ao concreto é que verificamos. Anunciou medidas violentas, fala em incompreensões naturais que possam existir entre os portugueses. Oh, Sr. Primeiro-Ministro, você sabe lá o que é a vida? Sabe lá quais são as consequências? Quais são as consequências e os dramas sociais que vamos assistir com estas medidas draconianas que estão em curso? Mas era uma primeira pergunta que lhe deixava. É capaz de explicar, em termos, mesmo por estimativa, admitindo isso por alto, quanto nesta fatura pagam os rendimentos do trabalho ou convive dos seus pequenos rendimentos, da sua reforma, da sua pensão, e quanto paga o capital, os grupos económicos e particularmente o capital financeiro que tem graves responsabilidades na situação em que nos encontramos. Diga lá, porque aqui é que se definem as opções, Sr. Primeiro-Ministro. Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Primeiro-Ministro, faz favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Deputado, Jerónimo de Sousa, diz o Sr. Deputado que este é um filme já visto. Sr. Deputado, como eu gostaria de lhe dar razão. Porque se este tivesse sido um filme já visto, Portugal não estaria hoje nas condições em que está. Se tivesse, porventura, existido mais cedo, não quero particularizar nenhum governo, se tivesse existido mais cedo um exercício de frugalidade no Estado, o recurso a exercícios de desorçamentação que não correspondessem a descontrolo das contas públicas, que mesmo que não apareçam no déficit, aparecem na dívida e têm de ser pagas pelo país, em juros mais elevados e em maior desconfiança. Se tivesse existido, em muitos governos, um exercício de exigência com investimento público que não era justificado. Se tivesse existido, em muitos governos, um ataque direto, objetivo, àquilo que são excessos e ineficiências da administração. Se tivesse existido, em muitos anos e em vários governos, uma atitude que correspondesse a um exercício verdadeiro perante o país, de não criar a ilusão quanto a padrões de vida que não são sustentados pela nossa indústria, pela nossa produção, pelo nosso tecido económico. Senhor Deputado, tenho a certeza que aquilo que começou por dizer na sua comunicação não teria hoje lugar. Portanto, Senhor Deputado, o que nós estamos aqui a fazer não é a continuação de um filme que já foi visto, é um corte com esse exercício. O Senhor Deputado diz também que eu não sei o que é vida. Senhor Deputado, eu sei o que é a vida. Eu sei o que é a vida. Eu sei o que é a vida, Senhor Deputado. Eu sei. Eu sei o que é a vida. E deixe-me dizer-lhe que não escondo, não escondi, não faço exercícios de cinismo
o caminho que temos à nossa frente é um caminho muito estreito e é um caminho realmente de grande severidade. Eu sei quais são os exercícios que se estão a pedir ao país. Não o faço, Sr. Deputado, de ânimo leve. Espero que acredite que o não faço de ânimo leve. A sensibilidade social do caminho que vai ser trilhado está espelhada naquilo que é indispensável. Porque não pode faltar naquilo que é indispensável. Naqueles que têm salários mínimos, naqueles que ganham menos, nos que têm as pensões mais baixas, em todos aqueles que são rigorosamente mais vulneráveis. Mas, Sr. Deputado, eu sei que há muitas outras dimensões da sociedade portuguesa que não são ricas, que não nasceram em berço de ouro e que vão fazer um grande sacrifício. Mas, Sr. Deputado, justamente é para que todos os portugueses possam sair deste pesadelo que estas opções estão a ser tomadas. Não são, por isso, opções de classe, são opções verdadeiramente nacionais. O Sr. Deputado entende que nós precisamos de ir mais longe em alguns sacrifícios para pedir menos a outros. Quero garantir-lhe, Sr. Deputado, que depois do fecho do orçamento em Conselho de Ministros, não considero que exista mais margem para cortar mais na saúde, ou para cortar mais na educação, ou para cortar mais na área social do Estado, na medida em que o que é ineficiente, o que é gordura, o que pode ser redesenhado, vai mesmo ser executado para que os orçamentos possam cumprir. E é justamente porque, findo esse exercício, não é possível ir mais longe, que tivemos de adotar medidas desta natureza, que são medidas que evidentemente atuam sobre a despesa do Estado e que, por essa razão, fecham o déficit ao contrário de outros. Muito obrigado. O Sr. Deputado Jerónimo de Sousa faz favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Ao Sr. Primeiro-Ministro, eu não gostaria que entendesse isto como uma questão de fulanização. E quando falo da natureza da política do seu governo, é que acabou por demonstrar precisamente que tem razão. Falou, sublinhou, portanto, nas medidas, na austeridade, nos sacrifícios que os portugueses que trabalham, que vivam da sua reforma, da sua pensão, que vivam do seu pequeno negócio, vão pagar com língua de palmo, e em relação à fatura, ao capital financeiro, aos grandes grupos económicos, aquilo que disse foi zero. Zero. Aliás, verificou-se ontem na sua intervenção, foi tão clarinho, tão preciso em relação aos cortes, em relação às medidas brutais. Quando chegou à parte da taxação dos offshores, eu quero dizer-lhe que até costumo ler tão bem, se atrapalhou, foi pouco claro, porque com certeza não foi capaz de ser tão preciso e tão claro como é rude em relação a quem trabalha. E é nesta linha que lhe coloco esta questão. Recorreu à ideia da competitividade. E como é que decidiu o caminho do aumento da competitividade, Sr. Primeiro-Ministro? Não visando corrigir, portanto, os custos dos fatores de produção que atingem hoje, portanto, as nossas pequenas e médias empresas. Não, portanto, enfim, salvaguardando em relação ao IVA intermédio setores que precisam como pão para a boca que o IVA não aumente e que vão ao charco, designadamente a restauração, a hotelaria e outros. Não. Acaba por agitar, portanto, a esses setores que vai obrigar os trabalhadores portugueses a trabalhar meia hora por dia, ou seja, mais 2 horas e meia por semana, imagino, tanto os dias a mais, gratuitamente. E depois ainda diz que vão haver possibilidade de despedimentos mais baratos, que, enfim, o congelamento dos salários, portanto, é um exemplo concreto que dá na administração pública, também pode ser aplicado, que vão haver piores horários, menos direitos. E este é o grande equívoco que Vossa Excelência está a incorrer. É que, nunca por nunca ser, quando se desvaloriza e ataca a força principal da economia, que é a força do trabalho, com estas medidas está condenado ao fracasso.
com estas medidas de alteração da legislação laboral, com estas medidas de penalização sobre quem trabalha, fique sabendo, está a penalizar essa força dinâmica, a força determinante para o desenvolvimento e para o crescimento. E é por isso que vai falhar. E também vai falhar porque no plano do crescimento quer aqui fazer o exercício impossível da quadratura do círculo. Explique lá, Sr. Primeiro-Ministro. Então, há menos investimento, vão haver mais falências, mais desemprego, menos consumo, salários mais baixos, reformas mais baixas. Então explique lá, Sr. Primeiro-Ministro. Enfim, a economia tem leis, como é sabido. Podem não ter, portanto, enfim, tanto ali, portanto, a precisão ao milímetro. Mas, Sr. Deputado, então, esgotou o seu tempo, Sr. Como é Deputado. que vai fazer-se? Não, os senhores não estão a querer o crescimento. Os senhores estão a fazer uma política de terra queimada em relação à nossa economia. Muito obrigado. Sr. Primeiro-Ministro tem a palavra para responder, faz favor. Obrigado, Sra. Presidente. Sr. Deputado, não sei se a minha voz teve algum problema ontem quando falei dos offshores, mas, Sr. Deputado, se ontem a minha voz apresentou alguma vacilação sobre isso, que não tenha ao Sr. Deputado nenhuma dúvida que ela não figurava na minha comunicação por acaso. Figura na minha comunicação porque ela está vertida na lei fiscal que vai ser apresentada ao Parlamento com o Orçamento. Significa que tudo o que são transferências financeiras para contas em paraísos fiscais serão mais tributadas e, desde logo, em sede IRS, também no que respeita às instituições, às empresas, mas em sede IRS, através do aumento das taxas deliberatórias de 21,5% para 30%. Quero também aproveitar para dizer, porque ontem não houve tempo para dizer tudo, que haverá também a consideração de uma taxa adicional de tributação sobre empresas com lucros acima dos 10 milhões de euros. Essa tributação será agravada em pelo menos 5%. Senhor Deputado, na medida em que a este Governo for possível, sem pôr em causa a estabilidade financeira de que carecemos para que a economia funcione, repartir de uma forma mais equitativa os esforços... Terminou o seu tempo, Sr. Primeiro-Ministro. Eu vou concluir, Sra. Presidente. Entre o trabalho e o capital, o Governo irá fazê-lo. Mas, Sr. Deputado, isto não é uma política de terra queimada. Isto é uma política que visa que o crescimento da economia possa retornar sem o estrangulamento do peso do déficit e da dívida. Obrigada, Sr. Primeiro-Ministro. Tem a palavra o Sr. Deputado Francisco Louçã. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, apresentou ontem ao país o PEC 6, de que hoje disse que tinha severidade, violência e até injustiça. Vamos discuti-lo. Mas eu começo por lhe colocar uma questão que creio que deve ser respondida com muita lealdade. Para que é que são tomadas estas medidas? Para que é que servem? Porque a sua desculpa é que há um desvio orçamental. E citou os números do INE, que eu tenho aqui. Os números do INE dizem que terá havido um desvio de um pouco menos de 2 mil milhões até julho, incluindo já a trafolhice do Governo Regional da Madeira. Mas o Sr. Primeiro-Ministro ontem justificou estas medidas com mais 1.000 milhões de euros de desvio em julho, agosto e setembro, quando o Governo estava a decidir sob a sua batuta. E por isso eu quero perguntar-lhe por responsabilidade. Onde é que pôs os 1.000 milhões de euros? Quem, porquê e como? Como é que gastou 1.000 milhões de euros acima do que estava autorizado pelo Orçamento de Estado? Onde é que pôs o dinheiro, Sr. Primeiro-Ministro? Faz favor, Sr. Primeiro-Ministro. Sr. Deputado,
não há nenhuma razão, nem nesta nem noutras matérias, para que a resposta que deva a qualquer senhor deputado não seja leal como tem sido sempre. O Governo tem um orçamento para executar nos 6 meses seguintes, no segundo semestre deste ano, que inclui um conjunto de receitas que não são simplesmente realizadas. Elas estimam pelo menos 1.000 milhões de euros. Respeitam a valores que foram construídos para concessões de jogo, para atribuição de novas capacidades de bombagem nas barragens, para a atribuição de potência fotovoltaica, que totalizam quase 1.000 milhões de euros. Quero afirmar aqui, Sr. Deputado, que, de acordo com a informação de que dispõe, com as opções que podem ser tomadas, não é realizável que esta previsão que se encontrava inscrita no Orçamento de Estado possa ser cumprida. Obrigado. Faz favor, Sr. Deputado Francisco Louçã. Muito obrigado. Sr. Primeiro-Ministro vai-me desculpar, mas vou corrigi-lo. Concessões de jogo, barragens e potência fotovoltaica não dá uma diferença de 1.000 milhões de euros. O problema, na verdade, é que as medidas que estão a ser tomadas já fazem cair as receitas fiscais. E devia pensar 2 vezes sobre o que a realidade lhe está a dizer. Porque essa é a pergunta dos portugueses. Sacrifícios para quê? Caminho da Grécia para quê? Destruir a economia para quê? Reduzir os empregos para quê? E os portugueses já começam a saber a resposta. Com este governo, trabalha-se mais para sermos mais pobres. E a economia das piranhas, Sr. Primeiro-Ministro. Mais 15 dias de trabalho gratuito para a economia cair mais. Menos 2 meses de salário para a economia ficar pior. Tirar 2 meses de pensões aos nossos pais para melhorar a vida social. Não, Sr. Primeiro-Ministro. Esta economia, estas medidas, não têm sequer 0,00001% de probabilidades de dar certo. Só pode dar errado. Só pode dar errado. E é por isso que é tão importante responder aqui pelas suas medidas. O Sr. Primeiro-Ministro, hoje, com alguma dificuldade, percebeu que o país não aceita ter sido enganado. Eu lembro-me do Sr. Primeiro-Ministro dizer: não olhamos para as classes de rendimento a partir dos 1.000 euros e dizemos aqui estão os ricos, eles que paguem a crise. A carga fiscal é mais do que suficiente. Não contarão com ataques à classe média em nome de problemas externos. Esqueçam tudo o que o Governo disse. Diz o nosso Primeiro-Ministro agora. Assalto fiscal era um confisco, vamos a ele. Destruir a classe média não era possível, vamos a ela. Salvem o leite achocolatado, era a política do governo, do PSD, na última negociação do Orçamento de Estado. Aí vai o aumento do IVA para a restauração e para produtos essenciais, incluindo produtos de alimentação. Mas olhe, Sr. Primeiro-Ministro, que facilidade que é a sua política. Ainda ontem foi publicada a portaria em que o Governo despeja alguns generosos milhões de euros nos colégios privados, quando na próxima semana nos vai dizer que tira 600 milhões de euros à escola pública. Por isso, sacrifícios para quê? Não pense, Sr. Primeiro-Ministro, que os portugueses podem aceitar com desculpas levianas sobre as contas públicas e o déficit que foi provocado pela governação nos últimos meses. Sr. Primeiro-Ministro, faz favor. Sr. Deputado, diz o Sr. Deputado que a soma do que enunciei não totaliza 1.000 milhões. Tem razão. Esqueci-me de acrescentar que há 300 milhões de venda de património, que é absolutamente de património do Estado imobiliário, que é absolutamente inconcretizável, a menos que continuamos a alimentar o fenómeno da estanho, em que nós contabilizamos muito acima do mercado possibilidades de operações contabilísticas dentro do próprio Estado, mas para fora do perímetro de consolidação.
e essa conta agora já está certa, não é verdade, Sr. Deputado? Quanto à decomposição do IVA, não, Sr. Deputado, quero-lhe garantir que o leite chocolatado continua na taxa reduzida, como continuam na taxa reduzida todos os bens essenciais. E daqueles que poderiam não ser considerados bens essenciais, como, por exemplo, aqueles que envolvem a agroindústria e os agricultores, foram também preservados na taxa mínima. E na taxa intermédia, Sr. Deputado, foram preservados, aproveito para esclarecer isso relativamente ao Sr. Deputado Francisco Louçã, Jerónimo de Sousa, peço desculpa, ao Sr. Deputado Francisco Louçã, que na taxa intermédia houve justamente o cuidado de, na agricultura, nas pescas e na viticultura, preservar o essencial do que constituiria uma machadada final nestes setores. Portanto, Sr. Deputado, não é verdade que não exista, com toda a lealdade lhe digo, uma preocupação evidente na forma como foi estruturada toda a proposta na área fiscal. Muito obrigada, Sr. Primeiro-Ministro. Tem ainda a palavra o Sr. Deputado Francisco Louçã. Faz favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, de facto as contas não batem certo. E ainda bem que o reconheceu. Mas não batem certo por uma questão absolutamente essencial. O Sr. Primeiro-Ministro está a pedir a 1.300.000 portugueses que percam durante 2 anos 2 dos meses do seu salário. E a muitos outros que passem a trabalhar muitos mais dias gratuitamente. Está a propor leis laborais para facilitar o despedimento. E com tudo isso o que está a fazer é, na verdade, impor um novo regime social. O Sr. Primeiro-Ministro está a escrever uma nova Constituição, um novo pacto da relação do cidadão, e é por isso que não pode responder por aquilo que disse durante a campanha eleitoral. Tudo o que disse passou a ser mentira. Tudo o que disse deixou de valer. E é por isso que é tão preocupante que estas medidas, sendo elas provisórias, nada garantem sobre nenhuma correção da economia. E é por isso que elas são erradas, mesmo que o Sr. Primeiro-Ministro tente salvar o leite achocolatado. Sr. Primeiro-Ministro tem a palavra para responder, faz favor. Obrigado, Sra. Presidente. Ó, Sr. Deputado, o Governo não está a fazer nenhum novo pacto constitucional. O Governo está a enfrentar, como eu penso que todos esperavam, espero eu, a realidade que nós temos, e não outra. A realidade que nós temos, e não outra, obriga a que dentro do déficit do Estado tivessem de ser encontradas receitas adicionais no valor de quase 2.000 milhões de euros, não obstante, Sr. Deputado, peço que tenha também a lealdade de o reconhecer, que não incluem qualquer efeito recessivo de novas medidas. Isto para dizer ao Sr. Deputado, portanto, que não estamos a dizer que precisávamos de mais 2.000 milhões de euros para fechar o déficit, porque há uma quebra da receita endógena que é provocada por estas medidas que estamos a adotar. Não, Sr. Deputado. Estas medidas que estamos a adotar e que recolherão cerca de 2.000 milhões de euros no final, esse já é o efeito net, uma vez descontado o efeito recessivo que elas implicam. Portanto, Sr. Deputado, os 2.000 milhões de euros de medidas que eu pedi, com imenso sacrifício para todos os portugueses, que pudessem ser alcançadas durante o próximo ano, não resultam de qualquer quebra da receita endógena, além daquela que já estava prevista e que foi agravada pelas condições de financiamento. Dei aqui um exemplo. Posso ir mais longe, Sr. Deputado. No caso dos juros que vão ser enfrentados pela área pública no próximo ano, eles crescem além do que estava previsto, cerca de 820 milhões de euros. 200 sobre a dívida direta do Estado, 270 sobre as 4 empresas públicas que passam a consolidar no perímetro do Estado e 350 milhões devidas pelos 2 veículos que foram criados no passado para os créditos, as carteiras de crédito do BPA. Estamos a falar, portanto, de 820 milhões de juros novos que vamos ter de enfrentar no próximo ano. Sr. Deputado, se eu pudesse apagar esta necessidade dos juros, eu apagava e lhe garanto que as medidas que teríamos de adotar seriam muito menores. Mas, Sr. Deputado, se há um exercício que eu não posso fazer porque me está vedado por seriedade,
é o do irrealismo. E eu não posso fazer de conta que a realidade não é o que é. Obrigado. O Sr. Deputado Francisco Louçã, faz favor. Sr. Primeiro-Ministro faz de conta que não houve campanha eleitoral e faz de conta que não comprometeu a sua palavra com os portugueses. Até lhes disse que conhecia bem os dossiês. Está-se a ver. Mas, sobretudo, faz de conta que a realidade é outra. Porque todas as medidas mais graves que apresenta são provisórias. A não ser que nos diga agora o que já disse sobre o subsídio de Natal. Tiro metade do subsídio de Natal, mas é provisório, acabou. Bom, não sabíamos nós que o que vinha aí é que depois tirava todo o subsídio de Natal e mais o subsídio de férias. Mas agora diz provisório outra vez. O senhor quer corrigir estruturalmente a economia portuguesa e os gastos do Estado com medidas provisórias atrás de provisórias que diminuem o salário e as pensões, que reduzem o emprego, que reduzem a vida das pessoas. E concluo, Sra. Presidente, com certeza. E isso é o pior efeito recessivo de todos. Não nos quer fazer essa conta, mas eu faço. É que as suas medidas prolongam uma recessão no próximo ano de mais de 4%. E Portugal nunca viu isto. Portugal nunca viu isto. É por isso que uma coisa o Sr. Primeiro-Ministro nunca fará é falar-nos de emprego, de expectativas, de esperança ou de resposta às dificuldades do país. Sr. Primeiro-Ministro tem tempo para responder, mas muito pouco tempo. Faz favor. Tentarei aproveitá-lo, enfim, há um segundo. Já passou, não é, Sra. Presidente? Sr. Deputado, em primeiro lugar, julgo que terá sido um lapso da sua parte dizer que o impacto recessivo destas medidas que anunciei seria de 4%. Foi um lapso, com certeza. Mas, Sr. Deputado, aquilo que lhe quero dizer é exatamente o seguinte. Há medidas que, por serem temporárias, são extraordinárias e que exigirão realmente um esforço muito grande, quer daqueles que estão no Estado, quer daqueles que não estão no Estado e que terão de trabalhar mais. Mas, Sr. Deputado, não reduza o orçamento às notícias que eu não quis esconder e que são más e que pré-anunciei ontem. Este Orçamento de Estado para 2012 traz um ajustamento estrutural e uma redução de consolidação do déficit que perdurará para a frente. E é justamente o reduzir o Estado às suas capacidades, sem pôr em causa a qualidade dos serviços públicos, que é uma reforma estrutural importante. Se o Ministério da Saúde vier a reduzir 900 milhões de euros nos seus gastos públicos, sem pôr em causa... Quero terminar, Sr. Primeiro-Ministro. Sem pôr em causa o seu serviço, Sr. Deputado, há de concordar. Isso é mudar a maneira como gastamos o dinheiro dos contribuintes, porque este dinheiro é dinheiro dos contribuintes e isso tem um caráter estrutural. Mas haverá mais medidas, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Heloísa Apolónia dos Verdes. Faz favor, Sra. Muito obrigada, Sra. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, estive bem atenta à intervenção do Sr. Primeiro-Ministro ontem, quando fez a declaração ao país e hoje neste debate que aqui se travou. Eu já me atrevo a dizer que a palavra do Sr. Primeiro-Ministro vale o que vale, mas eu gostava que o Sr. Primeiro-Ministro afirmasse perentoriamente, depois da hecatombe que anunciou ontem e que veio hoje aqui a reafirmar, qual é o seu limite na austeridade? É este que apresentou ou ainda consegue ir mais longe? Eu acho que isto tem que ficar clarinho como água, Sr. Primeiro-Ministro. Faz favor, Sr. Primeiro-Ministro. Senhora Deputada Heloísa Apolónia, o limite da austeridade é o limite da ética social. E a austeridade que foi solicitada que foi solicitada para o próximo ano é aquela de todas as possibilidades que o Governo podia escolher, a que mais preserva os mais fracos e os rendimentos mais baixos. E desse ponto de vista, Senhora Deputada, é aquela que o Governo entende que é indispensável para que os nossos compromissos possam ser cumpridos e para que novas medidas profundas de austeridade não tenham de ser encaradas. Faz favor, Senhora Deputada. Muito obrigada, Sra. Presidente. Olha, Sr. Primeiro-Ministro, o que acabou de afirmar, se bem percebi, é extraordinariamente grave. E, de facto, as semelhanças com o seu antecessor começam a ser demais.
Sr. Primeiro-Ministro. Começam a ser demais. Porque em cada debate que vem, tal como o outro anterior, Sr. Primeiro-Ministro, vem anunciar mais pacotes de austeridade. E o outro Sr. Primeiro-Ministro dizia que faria tudo o que fosse preciso para atingir as metas a que se propunha. O Sr. Primeiro-Ministro vem dizer que fará tudo o que for indispensável para atingir as metas a que se propõe. E isto é extraordinariamente grave, porque o Sr. Primeiro-Ministro não foi capaz de dizer quais são os limites. Ou disse? Disse que o seu limite é a ética social. Ora, aqui teríamos muito que conversar, Sr. Primeiro-Ministro, porque pôr as pessoas, os trabalhadores portugueses, a trabalhar mais do que um dia por mês, ou seja, trabalharão mais 10 a 12 horas e meia por mês de borla, Sr. Primeiro-Ministro, de graça, sem que lhes paguem mais por isso. É o de uma ética social, Sr. Primeiro-Ministro, de bradar aos céus. Tem visto familiar. Furtar subsídio de férias e subsídio de Natal aos portugueses é de uma ética social que não tem precedentes, Sr. Primeiro-Ministro. É isto que o Sr. Primeiro-Ministro chama de ética social. Mas o que é de uma total falta de ética, Sr. Primeiro-Ministro? Foi o Sr. Primeiro-Ministro, na campanha eleitoral, pelos vistos, ter falado demais e ter dito que cortar no subsídio de férias era um disparate. Ter dito claramente que não mexia nos impostos sobre o rendimento de trabalho. Pois não, os portugueses nem vão pagar mais IRS. Pois não, Sr. Primeiro-Ministro. Ter dito que não afetaria a taxa intermédia do IVA. Pois não, nem vai mexer nela. Pois não, Sr. Primeiro-Ministro. Os portugueses nem vão pagar mais pelos produtos alimentares. Pois não, Sr. Primeiro-Ministro. A restauração nem sequer será afetada. Isto é extraordinariamente grave. Isto é monstruoso, Sr. Primeiro-Ministro. Isto é absolutamente terrível. Porque quando o Primeiro-Ministro falta desta forma à sua palavra, há uma coisa que todos percebemos. Perdeu a confiança do país. E o Sr. Primeiro-Ministro perdeu a confiança do país. Sra. Deputada, já ultrapassou o seu tempo. Termino mesmo, Sra. Presidente. O grande problema é que, arrastando a esta falta de verdade nas palavras do Sr. Primeiro-Ministro, o que vem é a hecatombe económica e social do país. O Sr. Primeiro-Ministro está a contribuir para nos pôr de rastos ao nível económico e ao nível social. E para nos levantarmos depois, como o Sr. Primeiro-Ministro? Vai mandar-nos ao chão, vai destruir-nos. E depois como é que nós nos levantamos? Isto é uma hecatombe total, isto é um colapso total e eu julgo que os portugueses têm que se levantar para se fazer ouvir para o Sr. Primeiro-Ministro no total desacordo relativamente a estas medidas anunciadas. Muito obrigada. Tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro para responder. Faz favor. Sra. Presidente, Sra. Deputada, o exercício que aqui fiz hoje, como aquele que enunciei ontem, é um exercício de total humildade, Sra. Deputada. Não é nenhum exercício de exibição, de prazer gratuito sobre o nível de austeridade que entendo que o país tem de fazer. Esta confiança que o país me atribuiu, o país julgará, Sra. Deputada. O país vai julgá-la. A Sra. Deputada pode dormir tranquila sobre isso. E eu não evito, nem nunca evitarei, esse confronto. Mas deixe que seja o país a falar, Sra. Deputada. Agora, diz a Sra. Deputada, com este exercício nós não vamos lá, porque vamos terminar qualquer possibilidade de recuperação. Ó, Sra. Deputada, a minha opinião é exatamente a inversa. Nós não vamos anunciar pacotes de austeridade a seguir a pacotes de austeridade. Aquilo que este Governo vai fazer quando apresentar na próxima semana o Orçamento de Estado para 2012
é apresentar a sua proposta para o próximo ano. Não é para os próximos 3 meses, senhora deputada, é para o próximo ano. E o Orçamento de Estado para o próximo ano tem as medidas que razoavelmente o Governo entende que pode responder por elas e que asseguram as metas a que nos comprometemos. Esse é o nosso exercício, senhora deputada. O que é que pretendemos com ele? Ganhar credibilidade externa, dizer aos portugueses que todas as metas que foram comprometidas serão alcançadas e que todo o esforço e sacrifício que vai ser prosseguido não vai ser deitado para o lado porque o Governo se acobardou de dizer aquilo que era difícil e de pedir aos portugueses os sacrifícios que são inevitáveis. Senhora deputada, queira terminar, se existisse algum outro meio de que eu estivesse persuadido de que obteria o mesmo resultado para o déficit e para a dívida do Estado, que não este que aqui apresento, senhora deputada, asseguro-lhe, não apenas eu, mas todos aqueles que muitas horas a fio deram o melhor de si próprios para chegar à proposta mais razoável, nós tê-lo-íamos feito. Portanto, senhora deputada, antecipo-lhe já. Tenho consciência tranquila de estar a fazer aquilo que se espera de um Governo responsável. Muito obrigado. Muito obrigada, senhores deputados. Senhor Primeiro-Ministro e senhores membros de Governo, muito obrigada também. Terminou aqui o debate. Os nossos trabalhos vão prosseguir. Bom trabalho. Senhores deputados, como sabem, não chegou ainda a hora regimental de votação. Decorrem na sala de Dona Maria eleições para os órgãos externos. Fazemos aqui uma pequena pausa. Quem ainda não votou terá a oportunidade de o fazer agora. Até já, senhores deputados. Senhores deputados, vamos então tomar os nossos lugares para começarmos as votações e fazer a verificação antes no sistema das presenças. E eu pedi aos serviços que acionassem o sistema. Pedem-me um tempo. Como me pedem um tempo, o Sr. Deputado Bernardino Soares, acho que tem uma interpelação à mesa. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Presidente, esta semana na Conferência de Líderes, o Governo anunciou a sua pretensão de agendar uma iniciativa sobre legislação laboral para a próxima sexta-feira. Foi anunciado que essa iniciativa entraria ontem. Até este momento, tanto quanto nos foi possível apurar, isso não ocorreu. Esta iniciativa é para ser debatida na próxima sexta-feira, o que significa que nós temos que conhecê-la em tempo próprio. Mais do que isso, sendo uma iniciativa sobre legislação laboral, eu queria questionar a mesa sobre como vai ser respeitado o direito à discussão pública previsto na Constituição e na lei em relação a uma iniciativa que claramente consagra esse direito, porque é uma iniciativa que altera o Código de Trabalho, tanto quanto foi anunciada, e que, portanto, exige discussão pública nos termos legais e nos termos constitucionais. Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu não tenho confirmação da entrada no meu gabinete dessa proposta de lei sobre a questão da audição dos trabalhadores. Eu vou, Sr. Deputado, analisar e vou dar-lhe a resposta depois de ver a proposta e de considerar isso com alguma reflexão, porque neste momento não lhe posso dizer nada, mas, Sr. Deputado, na próxima sessão terá a resposta ou ainda antes disso.
Faz favor, Sr. Deputado. Senhora Claro que Presidente, nós vamos ter que respeitar a regra da audição, mas temos que ver... sobre essa questão, a Senhora Presidente respondeu, mas nós precisaremos de saber, enfim, ontem era o dia que o Governo anunciou, em que o Governo anunciou iria entregar essa proposta de lei, ela não entrou, é na próxima sexta-feira, portanto nós precisamos de saber se há proposta de lei ou não há proposta de lei. E eu vou tentar ainda dar a resposta ao Sr. Deputado até ao fim do período das votações, tentando um contacto lateral com o Governo. Peço de novo aos serviços para acionarem o sistema de... Ainda não está? Oh, esperamos um bocadinho. Senhores deputados, parece que o sistema já está em marcha. Vamos aguardar só. Podemos carregar no botão azul, verificar o quórum. Pois, mas ainda não está. Já temos o quadro com os números, senhores deputados, temos um total no quadro de 208 deputados. Eu agora confirmo por bancada, senhores deputados do PCP, que não estejam registados, senhores deputados do Bloco de Esquerda, dos Verdes, senhores deputados do Partido Socialista. Há pelo menos 2 senhores deputados, senhora deputada Idália Serrão e senhor deputado António Braga. Não estão registados. Senhores deputados do PSD, se fazem favor. Há vários senhores deputados do PSD. Senhor deputado Costa Neves. São ao todo 5 deputados do PSD que assinalam não estar registados. Senhores deputados do CDS-PP, estão todos registados. Há o senhor deputado Luís Rodrigues, não está registado. CDS-PP, um deputado. Temos assim... Temos 9 deputados que não estão registados, temos 217 deputados presentes. Quórum, portanto, senhores deputados, vamos iniciar a nossa votação. Em primeiro lugar, senhores deputados, temos o voto número 23/12, apresentado pelo PSD e CDS-PP. Voto de saudação ao piloto Hélder Rodrigues. Quem vota contra? Quem se abstém? O voto foi aprovado por unanimidade. Segue-se a votação na generalidade da proposta de lei número 15/12, procede à 4ª alteração à lei número 2 de 2004, de 15 de janeiro, que aprova o Estatuto do Pessoal Dirigente dos Serviços e Organismos da Administração Central, Regional e Local do Estado, modificando os procedimentos de recrutamento, seleção e provimento nos cargos de direção superior da Administração Pública. Senhores deputados que votam contra.
Muito obrigada, senhores deputados. Senhores deputados que se abstêm. Muito obrigada, senhores deputados. Temos que a proposta de lei foi aprovada, teve a favor os votos dos senhores deputados do PSD e do CDS-PP, os votos contra dos senhores deputados do Bloco de Esquerda e a abstenção dos senhores deputados do PS, do PCP e dos Verdes. Baixa à quinta comissão. Segue-se a votação na generalidade da proposta de lei número 23/12, regula os requisitos de tratamento de dados pessoais para a constituição de ficheiros de âmbito nacional, contendo dados de saúde, com recurso a tecnologias de informação e no quadro do Serviço Nacional de Saúde. Os senhores deputados que votam contra. Muito obrigada. Os senhores deputados que se abstêm. Muito obrigada. A proposta de lei foi aprovada. Tive os votos a favor dos senhores deputados do PSD e do CDS-PP, os votos contra dos senhores deputados do PCP, do Bloco de Esquerda e dos Verdes e a abstenção dos senhores deputados do Partido Socialista. A senhora deputada Maria Antónia Almeida Santos, faz favor. Senhora Presidente, o sentido do meu voto foi contra a proposta de lei. Muito obrigada. Temos que, nesta votação, votou contra também a senhora deputada Maria Antónia Almeida Santos. A proposta de lei baixa à primeira comissão. Vamos agora votar o projeto de resolução número 45/12 do PCP, recomenda ao Governo a viabilização dos estaleiros navais do Mondego. Quem vota contra? Muito obrigada, senhores deputados. Quem se abstém? O projeto de resolução foi rejeitado por ter os votos contra dos senhores deputados do PSD e do CDS-PP e os votos favoráveis dos deputados das restantes bancadas. Um pedido de palavra de um senhor deputado. Senhor Presidente, queria comunicar que os deputados do Partido Socialista eleitos por Coimbra, bem como os deputados do Partido Socialista na Comissão de Economia e Obras Públicas, irão apresentar uma declaração de voto sobre esta matéria. Muito obrigado. Muito obrigada, senhor deputado. Fica registado na mesa. Vamos agora votar o projeto de resolução número 82/12 do PCP. Recomenda ao Governo a correção das irregularidades verificadas na colocação de professores. Quem vota a favor? Muito obrigada, senhores deputados. Quem se abstém? O projeto de resolução foi aprovado, foi rejeitado, peço desculpa, tendo os votos a favor dos senhores deputados do PS, do PCP, dos Verdes e do Bloco de Esquerda e os votos contra dos senhores deputados do PSD e do CDS-PP. Vamos agora votar o texto final apresentado pela Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, relativo à proposta de lei número 10/12, altera o crime de incêndio florestal e os crimes de dano contra a natureza e de poluição, tipifica um novo crime de atividades perigosas para o ambiente, procede à 28ª alteração do Código Penal e transpõe a Diretiva número 2008/99/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de novembro de 2008, e a Diretiva número 2009/123/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de outubro de 2009. Vamos votar. Os senhores deputados que votam contra. Os senhores deputados que se abstêm. Muito obrigada. E os senhores deputados que votam a favor são, presume-se por exclusão, os deputados das restantes bancadas. O texto final foi aprovado com os votos a favor dos senhores deputados do PSD, do CDS-PP e do PS, com os votos contra dos senhores deputados do PCP e com a abstenção dos senhores deputados do Bloco de Esquerda e dos Verdes. Vamos agora votar o texto final apresentado pela Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública, relativo à proposta de lei número 16/12. Autoriza o Governo a proceder à revisão do regime aplicável ao saneamento
e liquidação das instituições sujeitas à supervisão do Banco de Portugal. Quem vota contra? Muito obrigada, senhores deputados. Quem se abstém? Muito obrigada, senhores deputados. O texto final foi aprovado. Teve a favor os votos dos senhores deputados do PSD e do CDS-PP, os votos contra dos senhores deputados do Bloco de Esquerda, do PCP e dos Verdes e a abstenção dos senhores deputados do Partido Socialista. Mais alguma coisa? Temos ainda faz favor, senhor deputado Filipe Soares. Muito obrigado, Sr. Presidente. Para dizer que sobre esta matéria o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda irá apresentar uma declaração de voto por escrito. Fica registado, Sr. Deputado. Muito obrigada. Vamos passar agora à votação final global do texto final apresentado pela Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública relativo à proposta de lei número 21/12 do Governo. Institui e regula o funcionamento do Sistema de Informação da Organização do Estado, SIOE. Quem vota contra? Quem se abstém? Muito obrigada, senhores deputados. O texto final foi aprovado. Teve a favor os votos dos senhores deputados do PSD, do CDS-PP e do PS, os votos e a abstenção dos senhores deputados do PCP e dos Verdes. Temos... Há aqui um erro. O Bloco de Esquerda votou a favor, não foi indicado nesta referência à orientação de voto. Portanto, os votos a favor dos senhores deputados do PSD, CDS, PP, PS e Bloco de Esquerda. Senhores deputados, creio que temos concluída a nossa votação e queria informar, a sessão ainda não está terminada, porque eu quero ainda responder ao senhor deputado Bernardino Soares. Baixa à 7ª comissão, à 10ª comissão, que é de trabalho. Não é sobre o pedido do senhor deputado Bernardino Soares, isto. É sobre o regime de renovação extraordinária dos contratos de trabalho. É para isso. Senhor deputado Bernardino Soares e senhores deputados, eu tenho uma informação da proposta de lei que estabelece um regime de renovação extraordinária dos contratos de trabalho a termo certo, bem como o regime e o modo de cálculo da compensação aplicáveis, não está aqui claro, aos contratos objetos dessa renovação. Deu entrada. Vai ser admitida e baixar à 10ª comissão. É a informação que eu tenho, Sr. Deputado. Posso anunciar que as urnas estão abertas até às 12h30. O Sr. Deputado Eduardo Pacheco, lembro os Srs. Deputados de que as urnas ainda se mantêm abertas até às 12h30 para votação para os órgãos externos. Temos a sessão terminada. Muito obrigada e bom fim de semana.